Começamos falando de algumas decisões judiciais, né, Alexandre? Pois é, eu diria o seguinte, são 3 decisões de ontem que eu aconselho as pessoas a não contarem a seus amigos europeus, digamos, que eles não vão acreditar, vão achar que a gente é mentiroso. Por exemplo, o Renato Duque virou réu de novo, né? Ele era aquele diretor de serviço da Petrobras, que dizem que foi o Zé Dirceu que botou lá, e foi, então é réu mais uma vez. Ele já foi condenado 7 vezes, né? Ele tem penas de 124 anos de prisão. Agora, não contem que ele só ficou 5 anos e que agora está saindo, levando a tornozeleira eletrônica para passear, que não vão acreditar, né? Depois tem outra. Devolve, libera bens do Marcelo Odebrecht. Aí foi a Justiça de São Paulo. 143 milhões, não é pouco. E mais, isso seria parte de 217 milhões que Marcelo recebeu da Odebrecht, da construtora, para concordar com a delação. Também não dá para contar para um estrangeiro que eles não vão entender. E nem a gente vai conseguir explicar direito isso. E, por fim, a Justiça Eleitoral de São Paulo bloqueou 11 milhões e 300 mil de bens de Alckmin, do tesoureiro da campanha dele, de um assessor, né, que teriam sido pagos pela Odebrecht. Ou seja, só esse valor dessa doação de Caixa 2, não declarada, já é 4 vezes o equivalente ao que gastou, o que ganhou a eleição presidencial, né? Então também o estrangeiro não vai entender que o que ganhou foi o que gastou menos. Tem gente que gastou 60 milhões. E que ainda estão contestando a chapa por excessos, agora excesso de rede social. Então tem coisas que acontecem aqui que é bom que a gente não conte para não passar por mentiroso. Vamos falar também sobre o ministro da Justiça e a resposta à ministra Carmen Lúcia do Supremo? Pois é, eu falei com ele ontem à noite, né? Ele me disse que não sabia desse suposto relatório, né? Porque a ministra Carmen Lúcia, aliás, uma decisão que está mais ela é promotora de carreira, né? Está mais para libelo, né? Está mais para acusação. Já acusa, botou um C na frente e foi acusando. C. Aí ele me disse que se houvesse o que está no C aí, indicativos de ilegalidade, que até agora não foi encontrado, mas que abriram sindicância para saber se está acontecendo alguma coisa hoje, para evitar o futuro e eliminar qualquer desconfiança, porque não há espaço para perseguição, e quanto ao passado, está apurando fatos, né? Então a gente admite também, ele admite que possa ter sido na gestão anterior, que é uma coisa que poderia pegar em Moro, por exemplo. Para a gente fechar, Alexandre, tem a operação da Polícia Federal em andamento. Um dos presos, secretário de Transportes Metropolitanos aqui do governo paulista, o Alexandre Baldi. Pelas informações iniciais, é algo que aconteceu antes, né? Ou que ele foi deputado federal e foi ministro das cidades do governo Temer, né? Pois é, foi ministro de Temer, saiu para a rua na campanha contra Dilma, impeachment de Dilma, né? É um jovem ainda, 40 anos, já teve mais de um partido. Interessante que o nome da operação, mais uma vez, né, Dardanários, são especuladores, atravessadores. Está pegando gente de São José do Rio Preto também, de Petrópolis, de Goiânia, aqui de Brasília. São 6 mandados de prisão determinados pelo juiz Marcelo Bretas. Então é a Lava Jato na rua, né, porque muita gente estava pessimista, puxa, querem acabar com a Lava Jato isso, não pega tucano, não pega gente de governo tucano e está aí pegando, né? É um choque, sem dúvida, para o governo de João Dória, né? Ter um secretário preso pela Polícia Federal. Vamos esperar os desdobramentos aí para saber o que foi, o que estão pegando aí, de que tipo de crime essas pessoas estão sendo investigadas. A gente começa falando do caso do governador do Rio, Wilson Witzel, né? Enfrenta uma investigação, impeachment, e o ministro do Supremo, Luiz Fux, se declara impedido no caso.
Pois é, veja só que belo exemplo que Fux está dando. Ele vai ser presidente supremo, inclusive, né? E o atual presidente supremo, cá entre nós, não deu esse exemplo, esse bom exemplo, declarando-se impedido por ter sido ligado a alguém envolvido no processo que ele próprio vai julgar. Está lá previsto no regimento interno e o Fux usou essa previsão dizendo que é incompatível, eu não posso ser relator. Ele foi sorteado relator num pedido da defesa de Witzel, né, contra o impeachment na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então vamos escolher outro relator e o futuro presidente do Supremo deu um belo exemplo, né? Um dia depois de ter dado outra decisão elogiável. O PDT quis anular completamente o marco do saneamento básico, o marco legal, né? Foi aprovado no Congresso. Que vai levar esgoto para quem não tem, água tratada para quem não tem. O PDT quis anular, porque tinha lá privatizações e tal. E o ministro Fux, entre outras coisas, disse: isso é uma coisa de interesse público, de interesse do cidadão, do povo brasileiro que não tem esgoto, não tem água. Eu não vou dar liminar sobre isso, né? Inclusive porque não vejo inconstitucionalidade aqui, mas isso, inconstitucionalidade é algo que tem que ser melhor examinado, mais bem examinado. Mas já vejo que é do interesse público, portanto não dou liminar. É uma boa esperança que a gente já vai depositando no futuro presidente do Supremo. Ainda ficando no Supremo, queria sua avaliação sobre a decisão da ministra Carmen Lúcia, dando um prazo agora para o Ministério da Justiça explicar aquele relatório com alguns dados de opositores do governo. Pois é, o Ministério da Justiça, ao que consta, fez uma lista de policiais e professores, 3 professores, parece, universitários, né, que seriam de um movimento antifascista, que não está nem na Itália dos anos 40, nem na Alemanha dos anos 40, dos anos 30. Mas, enfim. E aí, ela deu uma decisão. O que é estranho é a decisão, né? Bom, em primeiro lugar, sem entrar no mérito. Deu 48 horas, está certo, né? Foi a rede de sustentabilidade que pediu, não é iniciativa do Supremo, não pode tomar iniciativa. Deu esse prazo de 48 horas, o ministro André Mendonça vai ter que explicar, já tinha demitido o chefe do setor lá, que não é setor de investigação, o Ministério Público não, o Ministério da Justiça não tem esse setor. Mas a ministra que é autora daquela frase, cala a boca, já morreu, né? Ela começou assim: a gravidade do quadro descrito, que, a se comprovar verdadeiro, escancara comportamento incompatível com os mais basilares princípios democráticos do Estado de Direito. O ser cabe na poesia, né? Rudyard Kipling, cabe na filosofia. Agora, numa decisão de juiz, se chover por 40 dias e 40 noites, haverá dilúvio. Se não chover por 100 dias, como no Rio Grande do Sul, haverá seca, né? O se é absolutamente suposição. No despacho fica estranho ter suposição. E supõe só um lado, poderia supor outro. Se isso for mentira, né? Ou se não for assim, foi estranho, né? Já que ela recomendou que cala a boca já morreu, eu estou contestando esse se da ministra, embora tenha adotado a medida que devia ter tomado, deu prazo para o ministro da Justiça se explicar.